noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus, a sua graça esteja sobre a sua vida. Nós estamos chegando hoje no nosso 12º dia de jejum e oração. Fico muito feliz de podermos estar fazendo, esse propósito diante de Deus. É muito importante nós fazermos os propósitos, mas cumprirmos o propósito. A palavra de Deus diz que se nós não vamos cumprir, é melhor nós não prometermos, E então, se você está fazendo, está conseguindo, que o Senhor possa estar te abençoando e que você possa estar sentindo, a presença do Espírito Santo, a força espiritual que o jejum e a oração trazem para nós, Nós estamos, então, no 5º dia de santificando a nossa vida. Para santificar a nossa vida, nós precisamos manter a nossa vida limpa, sem pecado. E aí nós temos aqui o texto de Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É um texto muito profundo, Fala que aquele que encobre, aquele que esconde os seus pecados, jamais prosperará espiritualmente. Ele jamais vai usufruir da presença, do Senhor Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Ele jamais vai sentir a sua vida sendo santificada. Ele não vai progredir, prosperar. Mas o que confessa os seus pecados e deixa e abandona o pecado, alcançará misericórdia. E misericórdia que a pessoa alcançará, o que é misericórdia? É a graça de Deus aos homens, aos pecadores. É o cuidado dele, com os fracos, com os aflitos, É o poder de sentir o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Quando nós, então, confessamos os nossos pecados, nós recebemos misericórdia do Senhor. É impossível, a gente esconder os pecados de Deus. Você sabia disso? Porque a Bíblia nos afirma claramente que Ele sabe todas as coisas, a nosso respeito. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece os nossos pensamentos. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos enganando a Deus, mas Ele sabe de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos. A ideia aqui não é que nós podemos esconder, mas é o fato de não reconhecer. Esconder jamais, não tem como esconder do Senhor. O que nós precisamos fazer é reconhecer esse pecado, e chegar para Deus e falar: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor cure a minha vida, que o Senhor tire de mim esse pecado. Muitas vezes um pecado que a gente vem trazendo há muitos anos, algo que nos fizeram, algo que nós carregamos, e isso tudo tem atrapalhado a nossa vida. Para nós ficarmos livres do pecado, a palavra de Deus dá 2 conselhos para nós. Primeiro, nós temos que confessar. A confissão é como se fosse assim, um reconhecimento mesmo do nosso pecado e da nossa confiança na misericórdia de Deus, de que eu vou confessar e o Senhor vai me perdoar. É essa certeza que nós temos, porque essa certeza foi demonstrada já no sacrifício que Jesus fez na cruz. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para nos purificar de todo o pecado. O segundo conselho que a palavra nos dá é que nós devemos abandonar. Primeiro foi confessar o pecado. Agora nós precisamos abandonar. Não adianta somente confessar o pecado. É preciso que nós tomemos posição e deixemos esse pecado para trás, como diz a palavra de Deus, que nós possamos esquecer deles, porque o Senhor, Ele pega os nossos pecados, Ele joga nas profundezas dos mares, para nunca mais retornar. E nós precisamos fazer isso, abandonar, E com isso nós estamos demonstrando a Deus um desejo, de arrependimento, uma tristeza no coração, Nós não podemos continuar na prática daquele pecado.
Eu queria dar assim uma sugestão para você, que você tome uma folha daí na sua agenda, né, e que você ore pedindo para o Espírito Santo que ele mostre, né, se há algum pecado não confessado na sua vida. Porque muitas vezes alguns pecados nós lembramos e pedimos perdão para o Senhor. Mas quando nós não estamos lembrando, é importante o Espírito Santo, que já sabe, ele possa nos revelar. Porque se nós não confessarmos algum pecado, a palavra de Deus em Provérbios está dizendo que nós não iremos prosperar, né? E depois que você escreveu, então, você peça para o Senhor te ajudar para que você possa nunca mais voltar a esse pecado, mas que você possa abandonar esse pecado. Eu queria complementar esse nosso estudo de hoje com o Salmo de número 32, uma parte, né, do Salmo que foi escrito por Davi. Ele, no Salmo 32, ele assim abriu seu coração. Ele realmente falou tudo que muitas vezes nós não temos coragem de dizer. Mas Davi disse aqui nesse salmo. E quando a gente lê, isso fica tão perto de nós, porque nós nos sentimos como Davi se sentiu. Vamos ler Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos entender. Bem-aventurado, feliz é aquele cuja a iniquidade, o que é iniquidade? É o pecado, né, da rebelião contra Deus, é o pecado do afastamento de Deus, é o pecado de não ter tempo para as coisas de Deus, é o pecado de não buscarmos o Senhor todos os dias. Bem-aventurado é aquele, a palavra está dizendo, cuja iniquidade é perdoada, né? Quando diz que é perdoada, o Senhor lança fora, o Senhor leva para longe, né? E diz assim, cujo pecado é coberto. Quando a palavra diz que o pecado é coberto, é viver uma vida cuidada por Deus, porque Deus, ele perdoa os nossos pecados. Essa pessoa pode ser bem-aventurada. O versículo 2 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade. Olha, quando Deus não atribuiu iniquidade, quer dizer que Deus não cobra a dívida, né, do pecado, né, do engano. Deus não cobra, Deus não é mesquinho, Deus não fica cobrando você por aquilo que você errou. E aí, continuando o versículo diz, em cujo espírito não há dolo, não há engano. E Davi diz aqui no versículo 3, olha que coisa mais real, né? Olha que revelação muito humana, né? Muito sincera de Davi. Ele diz o seguinte, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Nós vemos aqui, essa palavra de Davi, é uma experiência, né, de um homem que vive com o pecado secreto, que vive com aquele pecado, eu posso dizer assim, até um pecado de luxo, sabe? Um pecado que você fica lustrando, guardando aquele pecado. Essa experiência que Davi teve, um pecado secreto, não confessado, e ele se tornou o que para ele? Uma doença. Ele diz que enquanto ele guardou esses pecados, enquanto ele não confessou, enquanto ele não obedeceu a Deus e confessou os pecados, ele diz que os seus ossos envelheceram. Nós vemos pessoas que vivem assim doentes no corpo, doentes, né, porque estão vivendo em pecado. E o nosso corpo, ele não suporta o peso do pecado. Muitos anos de pecado, muitos anos praticando as mesmas iniquidades, os mesmos pecados.
A pessoa vai se tornando uma pessoa fraca, vai se tornando uma pessoa debilitada, vai se tornando uma pessoa triste, vai se tornando uma pessoa que se sente angustiada, enferma, depressiva. O pecado, ele destrói o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Nós não podemos aceitar de convivermos com o pecado. Se você tem algo que você está lembrando, né, que vem à sua mente, que possa ser um pecado que está te destruindo, que está tirando as tuas forças, a tua alegria, o brilho dos teus olhos, que você possa escrever agora este pecado e marque o dia na frente, porque quando você lembrar novamente desse pecado, você vai falar: já entreguei para o Senhor, eu já pedi perdão para Ele e Ele já passou a limpo a minha vida. Ele já passou o sangue do Cordeiro Jesus Cristo sobre esse pecado e Ele lançou esse pecado nas profundezas dos mares. Só o Senhor pode nos purificar de todo pecado. Só o Senhor pode transformar a nossa vida espiritual, a nossa vida material e a nossa saúde também do nosso corpo. Que você nessa noite possa ter realmente uma experiência através desse testemunho que Davi nos deu agora, né? De ver que o pecado estava definhando, né, o seu corpo. Vamos orar? Senhor Deus, entramos na Tua presença, Senhor, porque essa palavra hoje foi uma palavra de tanta cura, Senhor, uma palavra que pode trazer sobre nós alívio, pode trazer sobre nós libertação, liberdade. Traga, Senhor, agora à nossa mente tudo aquilo que o Senhor já conhece, mas que muitas vezes nós não temos consciência, de pecados ocultos que praticamos, de pecados que continuamos praticando, que nós possamos levar tudo ao Teu conhecimento e que o Senhor venha nos purificar, nos perdoar e santificar a nossa vida. Esse é o nosso desejo nesse dia de jejum e oração. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.